Aleluia. Hoje, ao despertar, um texto atravessou minha mente. É a fala de Paulo em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Pois conheceis, diga comigo, conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai se colocar agora no texto em primeira pessoa do plural. Ainda que o texto esteja em segunda pessoa do plural, nós vamos colocá-lo em primeira pessoa do plural. Nós. Então diga assim comigo. Jesus Cristo, sendo rico, tornou-se pobre por nossa causa, para que fôssemos enriquecidos por sua pobreza. Aleluia. Eu passei o dia, confesso, sem entender o porquê desse pensamento, até que o Senhor me fez rever algo em que meditamos há quase 5 anos, um tema ao qual retornamos agora, a parábola do rico insensato. Nos dias de Cristo, para o mundo greco-romano, e nós sabemos que a Palestina estava dominada justamente por essa cultura greco-romana, no mundo greco-romano, na visão greco-romana da vida, havia uma clara divisão entre corpo e alma. Só que para um judeu isso soaria estranho. Na mentalidade hebreia, essa distinção não era tão clara assim. Uma pessoa consistia numa união indissolúvel, inseparável para um judeu, de corpo e parte espiritual. O cristianismo manteve essa compreensão, na medida em que não existe para a fé cristã aspas bem grandes aqui, um evangelho espiritual. Isolado, como se fosse possível vivermos a relação com Deus de uma maneira isolada do mundo físico que Deus criou. A fé cristã não conhece essa distinção. Para nós, Deus cria o mundo físico, diz que Ele é bom, como nos relata o Gênesis, nesse mundo coloca os seres humanos, e Jesus frequentemente vai falar dessa integração entre espiritual e físico, dessa única realidade do ser humano com Deus na sua criação. Não há na Bíblia nenhuma distinção entre aquilo que nós chamamos de espiritual e aquilo que nós chamamos de físico. Essas coisas se mesclam no texto bíblico. Nós somos, diz a Bíblia, administradores de todas as nossas posses, responsáveis diante de Deus pelo mundo material. Somos responsáveis diante de Deus por tudo o que fazemos com as coisas que nós chamamos bênçãos materiais, posses. O Novo Testamento entende como legítima propriedade privada. A Bíblia não diz que koinonia, a palavra que aparece no texto grego no Novo Testamento, que é traduzida nas nossas Bíblias como comunhão, comunhão cristã, a Bíblia não entende, o Novo Testamento não entende como koinonia, comunismo ou usurpação por parte do Estado da propriedade privada. A Bíblia não conhece isso. Em Atos capítulo 5, versos 1 a 11, Pedro confronta Ananias e Safira pela mentira. Eles dizem que venderam uma propriedade por um valor, mas na verdade tinham vendido por mais. Ocultaram parte do valor e mentiram para Pedro diante da igreja, fingindo estar ofertando a integralidade do valor que eles receberam naquela transação. Pedro confronta Ananias e Safira não pela posse de bens, mas pela mentira. E Pedro diz: por que vocês mentiram contra o Espírito Santo? O bem que vocês possuíam estava sob a administração de vocês. Vocês não foram obrigados a fazerem isso e trataram de mentir em nome do Senhor, na presença do Senhor. Os evangelhos nos apresentam Jesus nos falando, olha só, mais sobre dinheiro até que sobre oração. Nas parábolas, por exemplo, de modo direto, Jesus menciona riquezas ou dinheiro em. E aqui eu quero citar parábolas. A parábola do tesouro escondido, Mateus 13, verso 44. A pérola de grande valor, Mateus 13, versos 45 e 46. Os trabalhadores na vinha, Mateus 20, de 1 a 6.
Os talentos, Mateus 25, de 14 a 30, as 10 minas, Lucas 19, de 11 a 27, o, aspas, bom samaritano, Lucas 10, de 30 a 37, a moeda perdida em Lucas 15, de 8 a 10, o filho pródigo, Lucas 15, de 11 a 32, os 2 servos endividados, Lucas 7, de 41 a 43, os lavradores maus, Mateus 21, de 33 a 46, o credor incompassivo, Mateus 18, versos 23 a 35, o mordomo infiel, Lucas 16, de 1 a 10, o rico e Lázaro. E aqui eu cito o rico e Lázaro, ainda que essa história possivelmente não seja uma parábola, mas por muitos, como é tratada como parábola, eu finjo que parábola ela é, essa história. Então pelo menos 12 ou 13, incluindo o rico e Lázaro, 12 ou 13 de 32 parábolas, algo em torno de 40% das parábolas de Jesus menciona diretamente dinheiro ou riqueza. Jesus fala abundantemente sobre esse tema. Em suas muitas falas sobre os bens, Jesus concordava essencialmente com o que os salmistas diziam. Por exemplo, no Salmo 24, verso 1, e eu peço que você recite esse verso comigo: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. O texto expressamente diz que Deus é o possuidor absoluto de tudo. Em Jesus, Deus empresta bens aos homens, e esses bens devem ser administrados de modo que a pessoa de Deus seja exaltada. Nada é do ser humano, aliás, nem a própria vida humana é propriedade do ser humano. Tudo é apenas uma concessão curta, momentânea, para uma administração que tenha Deus como centro. Ele deve ser exaltado. Aleluia. Eu suspeito sinceramente que as muitas falas de Cristo sobre esse tema, dinheiro ou riquezas, as muitas falas do Senhor devam-se ao fato de que a relação com os bens, até mesmo por parte de um judeu, de alguém que se relacionava com Deus como parte do povo da aliança, essa relação poderia ser desfocada. Os judeus poderiam ter miragens, ter nuvens povoando essa visão de Deus, porque o pecado, essa é a grande verdade, adultera a compreensão e a relação do homem com as riquezas que há no mundo, as quais, já dissemos isto, pertencem exclusivamente a Deus. Internalize isso, tudo é exclusivamente de Deus. Nus viemos ao mundo e nus sairemos dele. Daniel Kolenda afirma com precisão o seguinte: ele é o substituto de Reinhard Bonk na liderança de Christ for All Nations, o maior ministério evangelístico do mundo. Cada mal deste mundo vem através dos corações dos homens, sim. Desastres naturais, doenças e tragédias inexplicáveis acontecem, mas esses não são atos intencionalmente malignos. Aqueles atos de verdadeira maldade vêm somente através de agentes humanos. O russo Alexander Solzhenitsyn escreveu, essa é uma história fantástica, ele escreveu clandestinamente por detrás da cortina de ferro, dos anos de 1958 a 1967, o livro chamado Arquipélago Gulag, um experimento de investigação artística, 1918 a 1956. Por causa desse livro, Alexander Solzhenitsyn foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Para contar essa história, o Arquipélago Gulag, Solzhenitsyn pegou o testemunho de 227 pessoas que sobreviveram aos campos de trabalhos forçados da antiga União Soviética. A história é o testemunho real de 227 sobreviventes dos campos de Gulag, na União Soviética. Solzhenitsyn montou uma verdadeira operação secreta
Ele passou longo tempo num sítio na Estônia, longe da polícia, da vigilância da KGB, a polícia soviética, onde ele escreveu a maior parte do texto. Ele estava na Estônia escrevendo. Com o manuscrito pronto, ele se aquartelou numa casa de campo próxima a Moscou, onde ele revisou o texto, datilografou e microfilmou, evidentemente por motivo de segurança, cada página do livro no ano de 1968. Uma cópia foi entregue a uma amiga francesa, que naquele mesmo ano contrabandeou o livro para fora da cortina de ferro. E a primeira edição de Arquipélago Gulag foi justamente lançada em Paris, no final de 1973, mesmo ano em que o manuscrito foi descoberto pela KGB. Poucas semanas depois do lançamento do livro na França, o autor, o nome dele é meio difícil mesmo de falar, né? Solzhenitsyn, foi preso e acusado de alta traição pelo Partido Comunista, ou pelo governo comunista. Perdeu a cidadania soviética e foi obrigado a sair da União Soviética. Nesse livro, Arquipélago Gulag, Solzhenitsyn, que é cristão ortodoxo, faz uma pergunta perturbadora. Ele diz: a linha divisória entre o bem e o mal atravessa o coração de cada ser humano. E quem está disposto a destruir um pedaço de seu próprio coração? A linha divisória entre o bem e o mal atravessa o coração de cada ser humano. E quem está disposto a destruir um pedaço de seu próprio coração? Quando nós olhamos para o Evangelho, a parábola do rico insensato é um dos principais ensinos de Cristo sobre esse problema, a maldade humana ligada aos bens. Aqui nós encontramos em O Rico Insensato um dos principais ensinos de Cristo sobre o tema da responsabilidade humana na administração dos bens que pertencem exclusivamente a Deus. Leio o trecho inteiro na versão chamada versão fácil de ler. O trecho é Lucas 12, a partir do verso 13. Então, do meio da multidão alguém lhe disse: Mestre, diga para o meu irmão dividir a herança comigo. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou árbitro sobre vocês? E disse a todos: tenham cuidado, evitem todo tipo de avareza, pois a vida de um homem não depende das coisas que ele tem, mesmo que seja muito rico. Noutras versões, esse mesmo verso 15, e eu quero citar aqui as versões e pedir que você exprima comigo, repita comigo algumas expressões que para nós serão palavras-chave. Primeiro, na King James atualizada, esse mesmo verso 15 diz assim: em seguida lhes advertiu, diga assim comigo: tenham cautela. Ao pé da letra, a versão King James atualizada está dizendo: tende, vós, tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Então a expressão-chave para nós agora é: tende cautela. Segunda versão, nova tradução da linguagem de hoje, ou na linguagem de hoje, que diz: e continuou dizendo a todos: prestem atenção. Diga comigo: prestem atenção. Jesus prossegue dizendo: tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. A terceira versão é a nova versão transformadora. Em seguida disse: cuidado. Diga comigo: cuidado. Guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Tendo revisado o verso 15 em diversas traduções, avancemos.
Depois de fazer essa advertência, o verso 16 diz o seguinte: e então lhes contou esta parábola. Jesus é quem vai contá-la. As terras de certo homem rico tinham produzido uma colheita muito boa. Então ele pensou: eu não tenho lugar para guardar a minha colheita. O que vou fazer? Então disse: já sei o que vou fazer. Vou demolir os meus celeiros e construir outros maiores. Assim poderei guardar toda a minha colheita e todos os meus bens. Daí poderei dizer a mim mesmo, o termo que aparece aqui no grego é psique. Homem, de novo psique, você já tem muitas coisas boas guardadas para muitos anos. Portanto, descanse, coma, beba e se divirta. Deus, porém, lhe disse: tolo, esta noite a sua psique lhe será tirada. Com quem ficarão todas as coisas que você guardou? A mesma coisa acontecerá para aqueles que acumulam tesouros para si mesmos, mas que não são ricos para com Deus. Amém. O texto apresenta para nós de modo claro como era a relação daquele homem com os bens. Tudo gira em torno de um pronome possessivo. Meus celeiros, minha colheita, meus bens. Jesus apresenta o mundo daquele homem, o seu mundo. O plano era ampliar os armazéns, canalizar toda aquela abundância para si mesmo. Há um ponto crítico que nós precisamos levar em conta aqui. O diálogo daquele homem consigo mesmo. Em um só termo, isso é chamado solilóquio. Ele está aqui num solilóquio, conversando consigo, um profundo diálogo consigo mesmo. Vamos analisar passo a passo, primeiro o contexto em que Jesus enuncia essa parábola, e depois a parábola em si, comumente conhecida como a parábola do rico insensato. No primeiro verso da sequência, nós lemos que do meio da multidão, contexto, alguém disse: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. A pessoa que disse isso a Jesus, tratou o Senhor como um expert em questões legais. Jesus seria um expert nessas questões dentro da lei de Moisés, é claro. Agora, observa algo curioso. Aquele homem não disse: mestre, meu irmão e eu discutimos. Há o risco de esse desentendimento, causar uma ruptura definitiva na nossa relação, e eu estou preocupado com isso, mestre. O Senhor poderia parar para escutar nós dois e nos ajudar na reconciliação? Eu suplico, mestre, restaure a nossa fraternidade, a nossa relação de irmãos, mestre. Não. Bem ao contrário disso, o homem simplesmente disse: mestre, diga a meu irmão que ele está errado e que deve respeitar meus direitos. O pedido do homem já deixa claro que a relação entre ele e seu irmão estava prejudicada, já estava prejudicada. E, evidentemente, a fala dele deixa claro que ele não estava nem um pouco preocupado com a relação dele com seu irmão. Essa não era a questão principal, evidentemente. Vamos pensar ainda no contexto. O que mais estava acontecendo? O contexto aponta para um problema. O pai morrera sem deixar testamento, escrito ou oral. Havia uma herança que precisava agora ser gerenciada pelos irmãos, porque não havia testamento. Kenneth Bailey, pesquisando estas coisas, um grande pesquisador, diz para nós o seguinte: a herança não podia ser dividida até que o irmão mais velho estivesse de acordo em fazê-lo. Ou seja, agora, se a gente pensar, por exemplo, na história lá do filho pródigo,
Isso é um ultraje, a atitude do filho mais novo é um ultraje contra a honra do irmão mais velho. Eu não estou defendendo o irmão mais velho, a atitude dele no final, lá na história do filho pródigo, que muitos de nós conhecemos bem, mas era a função do irmão mais velho estar de acordo com uma divisão de herança. Era ele quem dava a palavra de autorização da partilha. Ou seja, voltando agora para a parábola de Jesus, para a situação contextual da parábola do rico insensato. Quem dirige agora a palavra a Jesus, quem diz isso, mestre, fala para o meu irmão dividir a herança, necessariamente é o irmão mais novo. O mais velho tinha autoridade para pôr essas coisas em caminho. É o mais novo. Ele pede a Jesus que pressione o mais velho a dividir a herança. O assunto era sério. Não resta dúvida de que a justiça aqui, o direito das coisas, é parte fundamental da vida. Mas a gente precisa fazer uma ressalva. Pela fé em Jesus, o próprio Cristo disse que as pessoas, inclusive famílias, até iriam se dividir. Quem falou isso foi Jesus. O próprio Cristo deixou claro, claríssimo, que muitas famílias não escapariam à ruptura exigida pela fé nele, em Jesus. Porque haveria familiares dos convertidos que não aceitariam o ato de os convertidos tomarem as suas cruzes. Entretanto, a ressalva é a seguinte: não sendo por causa de Cristo, o propósito de Deus por meio do Evangelho não é dividir ou manter divididas as pessoas, mas reconciliá-las. O Evangelho é a palavra da reconciliação. Jesus julga pela reta justiça. Jesus julga a favor da justiça. Para Jesus, toda causa deve ser julgada. Um grande teólogo britânico de Cambridge, considerado um dos maiores do século XX, especialmente na área de missões. Ele foi missionário presbiteriano na Índia, o bispo Leslie Newbigin. No seu livro The Open Secret, An Introduction to the Theology of Mission, O Segredo Aberto, uma introdução à teologia da missão, num capítulo em que ele tratava do tema da justiça, esse teólogo escreveu o seguinte: todas as causas humanas são ambíguas, e todos os atos humanos estão implicados nas ilusões produzidas por nosso egoísmo. Todas as causas humanas são ambíguas, e todos os atos humanos estão implicados nas ilusões produzidas por nosso egoísmo. Newbigin prossegue dizendo o seguinte: se reconhecemos ao Deus da Bíblia, estamos comprometidos a lutar pela justiça na sociedade. Justiça é ser justo com todo mundo. Nosso problema, como se vê à luz do Evangelho, olha só, é que costumamos supervalorizar o que é justo para nós, comparando com o que é justo para o nosso próximo. Se não reconhecemos uma justiça que julgue a justiça pela qual lutamos, nós nos convertemos em agentes, não da justiça, mas de uma tirania malvada. Newbigin está falando daquilo que parece ser luta por uma causa justa, desde que essa causa não tenha que ser submetida a qualquer tipo de avaliação ou julgamento. Eu estou defendendo essa causa, mas essa causa não pode ser avaliada por ninguém. Porque se alguém avaliar essa causa que eu estou defendendo, a minha causa corre o risco de não ser considerada mais causa justa. Então que ninguém a avalie. Nota que isso está sendo apresentado como uma tendência má do coração humano, de modo geral. Nesse espírito, sem se darem conta, os defensores de determinadas causas, na verdade, acabam lutando por uma tirania malvada, a tirania de suas próprias causas. Abacuque, o profeta,
ilustra a falsa justiça humana. Essa justiça que não se baseia no Espírito de Deus. Então, nós estamos falando com esse teólogo de coisas, evidentemente, que não se baseiam no Espírito de Deus, que não se baseiam na Palavra de Deus, que nada tem a ver com o Evangelho. São juízos distintos daquilo que o Evangelho apresenta como valores. Abacuque, o profeta, ilustra essa falsa justiça humana, essa justiça que não se baseia no Espírito de Deus, mas em meras pretensões humanas. Olha o que Abacuque 1, versos 6 e 7 diz: estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Faço a pergunta: poderia haver, amados, uma justiça, uma ética, uma moral pior que essa? Abacuque é advertido por Deus como profeta de que a Babilônia não reconhecia o Deus de justiça que podia julgá-los e que podia julgar a causa deles. Eles decidiam por si mesmos o que era justo. Estamos testemunhando isso nos nossos dias no Ocidente, porventura? O espírito da Babilônia, Abacuque capítulo 1, versos 6 e 7. Há outro problema ainda, preste muita atenção. Nessa fala do homem que está pedindo que Jesus julgue a causa da partilha de herança, há outro problema. Há uma tendência perversa no coração humano, que é esta aqui: pessoas que lutam por uma causa justa, correm o risco, e eu estou falando de uma causa justa, ou aparentemente justa, correm o risco de se entenderem como justas por causa disso. Já que eu defendo uma causa justa, eu sou justo. Mas a Bíblia diz: não há um justo sequer. Não há sequer um. O parecer de Jesus não importa aquele homem, porque se é justa a causa que ele, obviamente sentindo-se injustiçado, defende, ele mesmo agora é justo. Então ele pode falar com Jesus com toda a autoridade: mestre, toma providências, porque a minha causa é justa, e sendo justa a minha causa, eu apenas preciso ser defendido, eu preciso apenas ser protegido. Ninguém, nem mesmo Jesus, precisa dizer para aquele homem o que ele efetivamente tem que fazer. O mestre, diante daquele homem, só precisa reforçar o ponto de vista do homem. E aqui eu cito alguém que eu não vou tecer comentários sobre a pessoa em si, mas aqui eu cito Leonardo Boff. Leonardo Boff diz algo interessante. Ele diz que todo ponto de vista é sempre a vista de um ponto. Na continuação, como Jesus reagiu? O homem faz o seu pedido ordem. Mestre, toma providências, faz alguma coisa. Jesus reage como? Primeiro, mestres rabinos do primeiro século julgavam muitas questões da lei. Isso era normal entre os mestres. Yohanan ben Zaki foi um mestre rabino contemporâneo de Jesus, ou rabínico contemporâneo de Jesus. Olha só, ele chegou a se mudar da Galileia para Jerusalém, para ter mais causas para julgar. Era normal para os mestres rabínicos julgarem causas. Então, está tendo mais processo lá em Jerusalém, deixa eu ir para lá, o mercado está muito bom. Então, Yohanan ben Zaki sai da Galileia e vai para Jerusalém arranjar causas.
Jesus responde com uma pergunta. Homem, diga comigo, homem. Homem, quem me colocou sobre vocês como juiz ou partidor? Eu pedi para que vocês repetissem essa fala de Jesus, homem, esse vocativo aí, homem. A forma de tratamento utilizada pelo Senhor aqui está carregada de desagrado. Jesus está dizendo com esse tratamento: eu não vou te chamar nem pelo nome, nem te chamar de amigo. Rapaz, essa é a ideia no grego. Homem. Um detalhe é que ao longo de todo o ministério de Jesus, ninguém jamais conseguiu manipular o Senhor para que ele desse uma resposta que a pessoa queria ouvir. Jesus definitivamente não é manipulável. Ninguém manipula o mestre, ele é o mestre. Ele é o Senhor. O homem aqui não consegue manipular Jesus para Jesus dar uma resposta correta. Jesus é o mestre. E Jesus vai dizer o seguinte, em outros termos: ouçam meu conselho e tenham muito cuidado com todo tipo de desejo insaciável, todo tipo de avareza, pois mesmo na abundância, a vida do homem não é assegurada, não é garantida, não é mantida por seus bens. E eu gostaria que você repetisse esse princípio divino comigo. Diga assim comigo: meus bens não me mantêm. Internalize isso. Jesus está desmantelando diante do povo toda a visão materialista da vida. Ele está pondo isso no chão. Não é assim que a vida deve ser vista, homem. O desejo de acumular está frequentemente ligado ao medo profundo de não se ter o suficiente no futuro. O problema é o seguinte: nunca se tem o suficiente, porque a insegurança interior do homem materialista nunca morre. O desejo de acúmulo se torna um tipo de idolatria, de soerguimento de um falso Deus, o Deus da falsa segurança das riquezas. Então mencionemos alguns comportamentos humanos inadequados, comuns, porém inadequados, ligados ao acúmulo, ligados à relação com a abundância. Quantos aqui querem de Deus abundância? Então vamos a comportamentos errados comuns. 1. Escondê-la ou privá-la. Estamos falando de uma pessoa que vive à sombra do medo de perder as riquezas. Então, ele a trancafia. Opa! É o tio Patinhas com sua construção maravilhosa, blindada, à prova de quase tudo, guardando as suas muitas moedinhas, desde a primeira. Segundo comportamento comum, inadequado, com relação à abundância. Diga comigo: alardeá-la. A gente está falando então de exibi-la, não com um coração cheio de louvor, dando testemunho da generosidade de Deus, mas com o mesquinho propósito de ostentar. E por quê? Pense comigo. Por que o ser humano tem a paupérrima tendência má de querer ostentar? Porque o ser humano, ou a pessoa que ostenta,
vê seu próprio valor ou seu desvalor ligado à posse ou não de bens. E não ao fato de ela ser imagem e semelhança do Criador, do Senhor, de Deus. Aliás, o ser humano, preste muita atenção, eu estou falando da natureza pecaminosa. A nossa natureza caída quer que tenhamos um valor diferente dos demais, diferente do valor dos demais seres humanos. E por isso mesmo a nossa natureza caída se agarra àquelas características que nós poderíamos chamar de características exclusivas, as nossas particularidades, para tentar definir, usando essas particularidades, essas características exclusivas, para tentar definir artificialmente o valor humano. Isso é uma ilusão à luz da Bíblia. O nosso valor é um só e o mesmo. Nós valemos naquilo que nos é comum, a imagem de Deus em nós. O nosso valor está em algo comum a todos nós. Olha que interessante isso. Quanto ao valor, não estou falando aqui de autoridade, não estou falando aqui de funções no reino de Deus, não estou falando de nada disso, estou falando de valor. Quanto ao nosso valor, somos todos notas de R$100. Tiago reprova toda discriminação baseada nos bens, dizendo em Tiago capítulo 2, versos 8 e 9, se cumprirem a mais importante lei de Deus, contida na sua palavra, que é, ama o teu próximo como a ti mesmo, então, diz Tiago, fazem bem. Mas ao fazer distinção, e aqui no contexto ele está falando de distinção baseada nos bens, mas ao fazer distinção entre pessoas, estão a pecar, e tornam-se culpados de transgredir essa lei de Deus. Pessoas não valem pelo que têm. Pessoas são pessoas. Terceiro comportamento errado, inadequado e comum, em se tratando de abundância. Diga comigo, dissipá-la. A gente agora está falando de alguém que gasta sem controle, que faz a prosperidade dada por Deus evaporar, como se, aqui está o problema, como se os nossos prazeres imediatos fossem o principal motivo pelo qual Deus nos entrega bens para que nós os administremos. Deus não é imediatista. Deus não tem uma visão pobre assim da vida. Deus nos confia bens para que administremos com sabedoria. Em quarto lugar, quanto à abundância, comportamento errado e comum, diga, amá-la. E amar a abundância é viver como se a abundância nos pertencesse. É a nossa abundância. Mesmo tendo muitos bens, o salvo, a pessoa que foi redimida por Cristo Jesus, deve estar naturalmente, mesmo tendo muitos bens, a pessoa salva, deve estar naturalmente pronta a abrir mão deles. Agora com um dado, sem que isso lhe custe algo. Eu estou falando de maturidade cristã. A pessoa salva não lida com os bens como se os bens lhe pertencessem. Está pronto a abrir mão deles, sem que isso lhe pese. Não é meu, eu sou administrador, eu estou apenas cuidando do que Deus colocou para eu administrar. Não há nada de especial nisso. Amém? Isso nos faz lembrar o que Paulo diz em 1 Coríntios 7, a partir do verso 29. Irmãos,
O que eu quero dizer é isto: não nos resta muito tempo. E daqui em diante os casados devem viver como se não tivessem casado. Os que choram como se não estivessem chorando. Os que estão rindo como se não estivessem rindo. Os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram. Os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas, pois este mundo, Paulo dá o motivo desse desprendimento, pois este mundo como está agora, não vai durar muito. Esta vida é passageira, não se agarre. Em quinto lugar, comportamento errado com a abundância e comum. Diga comigo: usá-la como meio de obtenção de poder. É quando a pessoa que tem abundância passa a usar a abundância, em vez de usar a abundância para servir as pessoas, quer usar a abundância para comprar as pessoas. A abundância que Deus nos dá não é para que mercadejemos com almas humanas. Deus pode nos cobrir de abundância para servir. Servir. Servir em amor. Ao contrário de tudo isso, vamos à sequência final. Jesus nos ensina princípios de sabedoria por meio da parábola. Embora o homem diga: meus bens, meus celeiros, minha colheita, é Deus quem dá a chuva ao campo. O rico da parábola ignora o fato de que a abundância da sua colheita é favor divino. Ele despreza o simples fato de que toda a terra, toda a sua plenitude, tudo isso pertence ao Senhor. O rico da parábola não agradece e não pergunta o que deve ser feito com a abundância. Ele não pergunta a Deus. Ele age mesmo como se fosse dono de tudo. Ele é o dono. Ele faz e acontece. Ele é o proprietário de tudo. Esse rico, a quem a voz celestial chama de tolo ou insensato, ele ignora a existência de familiares, de aldeães, como pessoas que pudessem ajudá-lo na decisão sobre o que fazer com a fartura, com a abundância. A cena é triste até. Esse homem está só. Ele não tem um conselheiro sequer. Não há um amiguinho sequer. Ele não fala nem dos empregados dele, tratando ali dos novos celeiros que ele vai construir, ele nem menciona isso. Possivelmente ele é alguém que enriqueceu em meio ao isolamento, enriqueceu sozinho, só que ele quer permanecer sozinho, como um administrador infrutífero, como alguém que apenas cuida de si. Ele é um homem só. Detalhe que isso é algo que Deus reprova expressamente na Escritura. Isaías capítulo 5, verso 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem, olha só, como únicos moradores no meio da terra. É o rico solitário cuidando de si, matando seus anseios, satisfazendo a si, glória a mim, aleluia, eu seja louvado. O detalhe é que não precisa ser rico para ter esse espírito, viu? Há pobres que são tão ou mais mesquinhos que muitos ricos. A mesquinhez é uma atitude do coração, da qual o Evangelho nos liberta. Aleluia, aleluia. No seu solilóquio, na sua conversa consigo mesmo, esse homem insensato diz à sua alma, à sua psique: vamos falar isso juntos, ó. Descanse, coma, beba, divirta-se.
faz um discurso até bonito, né? Descanse, que bonito isso. Descanse, coma, beba, divirta-se. Carpe diem. Viva a vida, desfrute a vida. Ele está fazendo uso, mau uso, é verdade, de algo que está relatado em Eclesiastes 8, verso 15. Então louvei eu a alegria, porquanto para o homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Eu disse mau uso, pois o uso que ele faz da abundância se baseia no egocentrismo e no esquecimento de que é Deus quem lhe dá tudo. Ambrósio, um teólogo, no século IV, ele disse o seguinte: as coisas que não podemos levar conosco não são nossas. Santo Agostinho, que foi aluno de Ambrósio, comentou sobre esse rico insensato dizendo o seguinte: ele não se deu conta de que o ventre dos pobres seria um armazém muito melhor que os seus celeiros. Vamos repetir essa frase de Agostinho sobre o rico insensato? Diga comigo: ele não se deu conta de que o ventre dos pobres seria um armazém muito melhor que os seus celeiros. No seu materialismo, aquele homem chegou a afirmar que comida e bebida saciam a psique. Ele falou isso no texto. Saciam a alma foga, regala-te. Você tem bens. Olha, que loucura. Santo Agostinho afirmou: minha alma se aquieta até que descanse, que encontre descanso em ti. Alma nenhuma se aquieta com bens. Salmo 42, versos 1 e 2. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei ante a face de Deus. Ao dizer para si mesmo, regozija-se, divirta-se. O rico da parábola, é muito interessante o texto grego agora, ele usa um termo cujo radical se refere ao diafragma, esse músculo transversal que separa tórax e abdômen, que baixa quando inspiramos, os pulmões se enchem, e sobe quando expiramos. Ele usa um termo cujo radical se refere ao diafragma. O que ele está dizendo aqui, folga, regala-te, é algo mais ou menos assim: respira fundo, você chegou à linha final, à linha de chegada. É isso que esse homem está dizendo. Em terminologia de hoje, algo mais ou menos assim: respire aliviado, você venceu na vida. É o que ele está dizendo. Mas aí, a voz celestial usa o mesmo radical para chamá-lo de nécio ou tolo. Por que nécio ou tolo? Porque aquele homem seria alguém que não poderia respirar fundo, como alguém que cumpriu a missão da sua vida. Porque respira fundo, a respiração do alívio, não aquele que aos olhos do mundo venceu na vida, mas aquele que aos olhos de Deus cumpriu sua missão. É esse o homem que respira fundo. Tendo apenas gasto bens consigo mesmo, naquela mesma noite, diz a voz, a alma daquele homem lhe seria exigida, o seu fôlego de vida, a sua respiração funda seria cobrada por Deus. No verso 20, o texto nos diz: esta noite
te pedirão a tua psique, a tua alma, o teu fôlego. Quando Jesus diz isso aqui no verso 20, eu estou agora no final da mensagem, ele está usando a mesma expressão que trata de empréstimo cuja devolução é requerida. Preste muita atenção nisso. Esta vida, é o que Jesus está dizendo aqui, não é um bem permanente. A vida é um empréstimo, cuja devolução pode ser exigida a qualquer momento. Esta noite, diz Jesus, te pedirão a devolução do empréstimo. É a expressão grega. Você vai devolver aquilo que lhe foi emprestado, a vida. E o que você terá para apresentar? A minha oração nessa noite, que eu convido você a fazê-la juntamente comigo, é esta. Pai, meu Pai que me dá tudo, absolutamente tudo que eu tenho, foi o Senhor quem me deu, Pai, é o Senhor quem me dá. Meu Pai, que os bens que o Senhor colocou para eu administrar, que não são meus, nunca serão meus estes bens desta era, que esses bens sirvam para a glória do Senhor. Tendo pouco ou tendo muito, tudo tenhamos como quem nada possui. Diga isso comigo, tendo pouco ou tendo muito, tenhamos tudo como quem nada possui. Como quem não tem nada. Tudo é de Deus. Tudo é recebido e usado com um espírito adorador. Tudo é manuseado como administração de bem alheio. Pertence a Deus. Estou usando. Que Deus nos use. Que Deus nos abençoe. Amém? Aleluia. Vamos exaltá-lo.